Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, é dia da gente falar sobre macroeconomia. E o assunto que mais tem chamado atenção nessa última semana e nos últimos meses tem sido exatamente a alta do dólar. A gente vê uma alta muito forte do dólar desde fevereiro até agora, mais ou menos, e a gente já viu em vídeos anteriores que isso normalmente tem impacto na bolsa, embora ainda não tenha tido um impacto tão forte assim. E aí, o que eu quero fazer no vídeo de hoje? Eu quero mostrar quais são os instrumentos que as autoridades monetárias brasileiras têm exatamente para controlar o dólar dentro de um patamar, pelo menos. E aí a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Quem já gostar, curte o vídeo, compartilhe com os amigos e a gente já começa. Bom, pessoal, para todo mundo ter ideia do que está acontecendo, eu estou compartilhando aqui uma imagem que foi tirada do Investing.com. A gente vê que desde 5 de fevereiro de 2018, a gente vê já uma alta do dólar saindo aqui da casa de 3,15, bateu aqui 3,50, essa foto é da semana passada, do relatório que eu usei na área de membros, mas ele já chegou também a R$ 3,55. E aí a gente percebe que pode ter algum problema e pode ter impactos na nossa economia interna. Por que pode ter impactos na economia interna? Porque um dólar alto acaba fazendo com que a inflação no país suba, porque você tem alguns produtos que são lastreados em dólar, como por exemplo petróleos, alimentos, dentre outros. E aí a inflação subindo poderia trazer juros em alta significa uma recessão econômica. É claro que isso não acontece da noite para o dia, você tem um tempo de espera de um para o outro, tanto que o dólar subiu e a gente ainda não vê uma inflação tão alta, embora ela comece já a aparecer principalmente no IGPM e no IGPDI, nos índices gerais de preço. No IPCA ainda não apareceu tanto. Eu peguei o dólar nessa outra foto aqui, dos últimos 22 anos, desde 1996, no início, lá atrás no plano real, inclusive sem aparecer aqui no gráfico, o câmbio era um câmbio fixo, quer dizer, o câmbio era 1 para 1. E aí o que acontecia? Se o Brasil ficasse muito pior e ele tivesse juros muito baixos, o dinheiro saía do Brasil e quem é que tinha que manter o dólar 1 para 1? Era exatamente o governo. Então como é que o governo fazia? Ele vendia as reservas ou ele privatizava empresas para ter dinheiro para manter o dólar 1 para 1. É claro que isso não deu certo, isso permaneceu por muito pouco tempo. A Argentina fez algo similar também em 2001, ela quebrou. E aí a gente vê que o Brasil, nesse retângulo preto aqui, ele começou a trabalhar com bandas cambiais. Quer dizer, depois de um período, essa banda cambial sobe, então o período de oscilação do dólar fica maior. Então, em um determinado mês é entre 1 e 1,15. Aí no outro mês vai ser entre 1,5 e 1,20. No outro mês entre 1,10 e 1,25, por exemplo. Tá? Então você tem bandas cambiais que o dólar é permitido oscilar naquele espaço e a partir daí a autoridade monetária teria que intervir. Se chegasse abaixo da banda de baixo, ela teria que entrar comprando dólar no mercado. Se chegar na base de cima, ela tem que entrar vendendo dólar no mercado. E aí aconteceu exatamente o calote russo, a crise dos tigres asiáticos, se eu não me engano, em 99 a gente vê que subiu muito. O Brasil já não tinha mais reserva, dependia do FMI, e aí ele adotou o câmbio flutuante durante todo esse período aqui. E aí esse câmbio flutuante ele é muito interessante, porque ele deixa o mercado, sem intervenção do governo, fazer o serviço dele. Só que o que acontece? Quando o dólar ele sobe muito, como aconteceu ali em 2002, como aconteceu em 2008, ou como aconteceu em 2014 e 2015, você passa a ter uma inflação dentro do país, como a gente já falou antes, e em contrapartida você acaba beneficiando as empresas nacionais. Por quê? Porque vamos imaginar que uma empresa produz um produto hoje de
R$ 30, o custo dele é R$ 30 e o preço dele no mercado internacional é $12. Se o dólar for R$ 3, o custo dele é $10. Para ela vender no mercado internacional a $12, a margem é muito baixa. Tá? Ela ainda vai pagar alguns impostos, não sei o que, é mais difícil. Se o dólar caísse, por exemplo, para R$ 2, o custo dela é $15. É completamente viável ela ir para o exterior. E aí o que acontece? O produto do exterior é que entra no Brasil. Então as importações entram no país quando o dólar cai muito e aí quebra as empresas locais. Muitas empresas industriais tiveram dificuldade exatamente ali em 2005, 2006 e 2007, que teve uma queda grande do dólar. E ao contrário também, se o dólar, por exemplo, fosse para R$ 5, que é algo irreal, eu não imagino que isso vai acontecer, mas supondo nesse exemplo que ele fosse para R$ 5, o custo desse produto de R$ 30 ele passa a ser $6. Então, no mercado internacional a $12, a margem da empresa passa a ser gigantesca. Então, é exatamente isso que acontece. Por isso, para não ter uma alta ou uma queda tão forte assim, normalmente a alta é mais forte no dólar. Quem opera dólar sabe que tem que proteger o call side, que é exatamente o lado da alta do dólar. A alta costuma ser mais forte quando ela acontece, e exatamente para isso não acontecer, o Banco Central ele pode entrar fazendo duas formas de negócios, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ou ele pode pegar e vender as reservas monetárias que ele adquiriu ao longo, principalmente daquele período de 2005, 2006, 2007, que o que ele fazia lá? Ele comprava dólar no mercado e colocava nas reservas. Comprava dólar e colocava nas reservas. Qual era o problema disso naquela época? O Brasil, ele, em vez de investir em alguns setores, ele gastava dinheiro comprando dólar. Qual foi a vantagem disso? Reduziu muito o risco do Brasil. Então, hoje, ele consegue pegar empréstimos externos muito mais barato do que ele faria, não apenas o governo, mas também as empresas, porque o Brasil é mais forte do que ele era 15 anos atrás, mais ou menos. Só que agora a gente está exatamente no oposto. E o Brasil ele pode fazer o quê? Ele pode vender reservas, que não é o que ele está fazendo, porque se ele vender reservas, ele faz exatamente o inverso do que ele fez lá atrás em 2005, 2006, 2007, ou senão ele faz o swap cambial. O que significa o swap cambial tradicional, que é exatamente esse, que o dólar ele não pode passar de um determinado patamar. O Banco Central, como está escrito aqui nessa matéria da Exame, eu vou ver se eu coloco ali nas descrições, inclusive, o Banco Central oferece o pagamento da oscilação do dólar além de um prêmio. Esse prêmio é por causa do risco Brasil. Né? Ninguém vai investir em reais para ganhar o dólar. Se você fizer isso, você investe já direto apenas na moeda. E aí o investidor se compromete a pagar a diferença da taxa de juros no período. Então é como se fosse uma corrida. O Banco Central não querendo que o dólar suba e o mercado, né, os investidores querendo que o dólar suba acima dos juros e aí normalmente é o DI. Se o dólar conseguir ficar parado ali naquele patamar e recuar na validade desse swap cambial, você tem um ganho para o Banco Central do país, porque ele vai receber os juros de todos esses investidores. Se o dólar subir muito mais do que os juros, os investidores vão pagar os juros, mas o Banco Central vai pagar muito mais de diferença de dólar. E como é que ele funciona? O Banco Central é como se ele estivesse colocando aí, vendendo dólar exatamente nesse valor. Vamos imaginar que seja o mercado à vista agora, R$ 3,55. E aí, nesse R$ 3,55, ele passa a garantir que nesse valor ele vende dólar. Então, se o dólar for a R$ 4,50, por exemplo, ele vai ser obrigado a comprar no mercado a R$ 4,50 no vencimento para vender a R$ 3,55. Ele perde toda essa diferença. E por que eu estou falando sobre isso? Porque saiu aqui na Agência Brasil uma matéria que eu coloquei, inclusive, no informe. Quem é cadastrado no meu e-mail recebeu na quinta de manhã, se eu não me engano.
BC renova a venda de dólares no mercado futuro para segurar câmbio. Então, a autoridade monetária vai fazer exatamente isso, vai acelerar a rolagem dos contratos para segurar a alta da moeda norte-americana. Apenas amanhã, que é quinta-feira, vão ser renovados 8,9 mil contratos. Com o objetivo de suavizar movimentos no mercado de câmbio, o Banco Central irá ofertar quantidade de contratos superior à necessária para a rolagem integral desse vencimento. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar o estoque de swap cambial. E só para vocês terem uma ideia do impacto disso na economia, o Banco Central, por exemplo, nessa outra matéria do exame, lucrou 75 bilhões em 2016, com operações de câmbio chamadas de swap cambial, exatamente no ano que o dólar caiu lá de R$ 4,00 e pouco para R$ 3,10, R$ 3,15, e em 2015 o banco havia registrado prejuízo de 89 bilhões nessas mesmas operações. Então é algo bem relevante para o país. É como se você tivesse no mercado futuro de dólares e o próprio governo garantindo essa operação. É difícil dizer se é melhor vender as reservas ou se é melhor vender dessa forma como eles estão fazendo. Mas o que é claro e é legítimo que a gente percebe ao longo do tempo em qualquer economia do mundo é que o mercado é mais forte do que todos os governos. Se o mercado bater forte e pressionar a alta do dólar, não existe quantidade de dinheiro suficiente para segurar a alta do dólar. Assim como em 2005, 2006, 2007, o Brasil aumentou muito a reserva dele e não segurou a queda do dólar também, porque o mercado entrava comprando reais no caso, e o dólar ia caindo, e o governo também não conseguiu segurar. Naquele período foi ruim para as empresas brasileiras e teve uma entrada muito grande de produtos importados no Brasil. Só para dar um exemplo final, a China, por exemplo, ela chegou a ter 4 trilhões de dólares de reserva e ela vendendo reservas, ela chegou a cair para 3 trilhões. Ela percebeu que ela não iria conseguir segurar o mercado. Então ela adotou esse sistema de bandas cambiais que o Brasil adotou lá atrás, sempre desvalorizando o yuan. Então, gente, esse vídeo acabou ficando um pouco mais técnico, eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os artifícios que o Banco Central tem para intervir no mercado de câmbio quando for preciso, e agora é um período que é preciso, e nós como investidores, o que nós temos que fazer? Ou segurar dinheiro fora da bolsa, ou investir em mercados de fora, como por exemplo o mercado americano, porque lá as cotações são em dólar e aqui a gente está ganhando em real, a base de BDR, ou senão a gente investe em empresas que tenham receita em dólar. Muito obrigado aí a todos, abraços, não esqueçam de dar uma olhada lá na área de membros, se registrar lá no nosso e-mail para receber os nossos informes, as nossas séries que existem e que saem sempre, e também como membro bronze na área de membros para você poder ter acesso a 2 das carteiras recomendadas. Muito obrigado a todos de novo, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.